Olá pessoal, nós vamos falar nesse vídeo de 3 características intrínsecas. Eu diria até que todos os narcisistas perversos têm. Quando eu comecei esse trabalho no YouTube, à época eu percebia muita preocupação dos produtores de conteúdo com dar características intrínsecas, porque aparentaria um diagnóstico de alguém. Então, medo de processo na justiça e por aí adiante. Mas nós não vamos ficar com esse receio, não. Essas características são, sim, de pessoas narcisistas perversas, ok? Então, vamos lá. A primeira delas, se eu dissesse aqui que todo narcisista perverso, ele não tem sentimento, provavelmente você ia concordar, mas isso não é verdade. Os narcisistas perversos, eles têm sentimentos, sim, mas sentimentos negativos, de raiva, de vingança, sentimento de ódio, sentimento de desprezo, de vingança com a vítima. Então eles têm sentimentos negativos. O que eles não têm eu diria que eles não são pessoas sensíveis ao amor, não são sensíveis no que se refere à compaixão, eles não têm piedade. Pode ver a vítima passando fome e ele sendo a causa, mas ele vai permitir. Ele prejudica no ambiente de trabalho, causando a demissão, adoece a pessoa, vê a pessoa em processo inicial causado por ele de depressão, está pouco se lixando. Então, o correto seria dizer que os narcisistas são insensíveis e não têm as características, os sentimentos positivos de compaixão pelo próximo e os demais que eu já citei, ok? Então, isso torna o narcisista perverso uma pessoa perigosa, capaz de tudo, para o mal. Segundo, extremamente manipuladores. A gente já falou isso antes, mas vamos detalhar um aspecto importante. Manipuladores e fofoqueiros. Mas a fofoca do narcisista, ela é bem diferente do fofoqueiro comum. Muitas vezes o fofoqueiro comum, com a fofoca, ele até enobrece a pessoa. Por exemplo, nossa, sabe o vizinho ali? Você viu o carrão que ele comprou? Todo mundo dizendo que ele ganhou na loteria. Eu acho que ele ganhou na loteria mesmo, não é? Você vê, ele nunca compraria um carro desse. É uma fofoca. Muitas vezes o fofoqueiro comum, ele divulga para a cidade inteira uma informação que ele ouviu, e é verdade, é uma informação verdadeira. Mas o narcisista perverso, ele cria uma fofoca mentirosa com o viés exclusivo de denegrir a pessoa, de isolar as pessoas do convívio social, de desfazer amizades antigas, de desmoralizar a pessoa e, por fim, adoecê-la. Então, está aí a segunda característica, a qual nos demonstra claramente que o caminho é o afastamento. E muitas vezes a vítima faz o contrário. Ela tenta se moldar, às vezes até esquecendo qualidades dela para transparecer ser uma pessoa meio que parecida, para ser aceita naquela família narcisista ou naquele ambiente narcisista. Faça isso não. Faça isso não. As pessoas tendem sim a querer te moldar para que você seja igual a elas. Se você estiver se relacionando com pessoas melhores que você, tá aí, excelente, para você crescer junto. Mas não se nivele a pessoas
pessoas que não são espiritualmente elevadas, ok? Então, o afastamento é a maior e melhor proteção que você pode fazer para você mesmo. Terceira característica intrínseca de narcisistas perversos: a covardia. De valente, eles não têm nada, somente de covardes. O que é o covarde? Ele atua agressivamente, sempre em situação de ampla vantagem. 10 contra 1, por isso que os narcisistas fazem o seu conluio, né, familiar, por exemplo, o seu exército de apoiadores, que a gente chama de macacos voadores. Então fica uma briga 10 contra 1 e a vítima ela é aniquilada se ela não tiver o conhecimento para entender o que ela está passando. E normalmente o que ela está passando é tão simples assim. Ela está diante de um narcisista perverso que ela tem que saber como, né, sair daquela corrente. E muitas vezes é necessário sim, tá? Ajuda profissional, porque quando tenta ajuda de amigos ou de alguém, muitas vezes esses amigos já foram contaminados pelas fofocas do item anterior desse narcisista. E elas não querem sequer te ouvir. E acabam atuando muitas vezes como advogado do diabo mesmo, advogando em função de não permitir o teu afastamento daquela pessoa que está te destruindo. E isso pode levar décadas, tá? E ninguém descobre. O narcisista, ele é camuflado, é um camaleão, tá? E lembrando, tem narcisistas de todas as faixas etárias. O narcisista idoso, às vezes ele é muito pior. O narcisista idoso, atenção dobrada, é um perigo, né? Então tem mulheres, homens, classe social, rico, pobre. Então esses comportamentos, essas características que eu dei aqui, você tem que levar a sério. E vídeos como esse, vocês percebem que eu não fico vendendo nenhum produto, tá? Eu não fico vendendo curso, eu não fico... o objetivo desse canal é exclusivamente te apoiar. E eu espero que a gente continue ajudando muitas pessoas a se libertar. E nós temos que fazer mais, nós temos que ir adiante, nós temos que tornar público essas características. Eu sonho com o dia em que a gente vai ter nas empresas, tá, informações sobre narcisistas. Olha, identificando esses comportamentos, né, acione o RH e as pessoas vítimas têm como se defender juridicamente. As empresas serem punidas quando mantiverem um narcisista no ambiente de trabalho, porque ele sempre tem como foco um único indivíduo, a única vítima, que acaba às vezes sendo demitida e sem indenização, e a empresa ilesa, incólume, sem punição. Então a gente levando esse conhecimento, quem sabe um dia nas empresas vai ter lá características de narcisistas, uma indenização para aquele funcionário que comprovar que foi vítima daquela tortura psicológica. E a empresa tem sim que se responsabilizar por isso. Então, esse trabalho nosso, ele é importante. Siga essas informações, ok? Mas a gente precisa avançar ainda mais. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder deixar o teu like, se você não está inscrito no canal, se inscreva para a gente conseguir expandir, para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.